Ryu Mashiba tem muito pra nos ensinar sobre persistência e encontrar o seu propósito. Pessoal, quem disse que só com o Ippo dá pra aprender com esse anime? Não, inclusive tem vídeo aqui onde a gente aprende através da vivência do Ippo, do anime, como ter disciplina, mas hoje eu trouxe, gente, o Ryu. Esse personagem aqui, ó, que batalhou, eu vi a luta dele contra o Ippo, que luta, e como a gente tem muitas lições pra tirar desse personagem que de início, eu olhei e falei, é o vilão, não tem nada a apresentar, eu não gostei dele, eu falei, caramba, que cara arrogante, ao mesmo tempo cruel, mas não é o que parece. Eu vou trazer aqui pra vocês uma outra perspectiva e tudo que esse personagem nos ensina que a gente pode aplicar para nossa própria vida, porque aqui eu trago uma forma diferente da gente encarar filmes, séries e livros através de lições que a gente pode trazer para nossa própria vida, gente. Eu tô aplicando, tá? E você também pode aplicar na sua vida. Então, se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de se inscrever aqui para não perder nenhuma novidade. Tô trazendo vídeo com bastante frequência nesse canal e também comenta aqui a sua interpretação desse personagem, porque no vídeo do Ippo vocês deram muito ponto de vista de vocês de uma maneira diferente da minha. Eu achei tão legal. Teve até formas a mais de ver o Ippo que eu não tinha parado pra pensar. Então comenta aqui o que vocês acham do Ryu e a sua interpretação, mas vem comigo sem mais enrolação. Nós temos aqui um personagem com uma postura passivo-agressivo que ele espanta, ele tira as pessoas de perto dele, porque a gente descobre posteriormente, depois de julgar muito ele, que ele teve ali, os pais dele sofreram um acidente, ele estava sozinho com a irmã dele mais nova, que inclusive é até uma crush do Ippo, e ele teve que tomar essa responsabilidade. Ele é o irmão mais velho, ele tem responsabilidade para com essa irmã, e a forma como ele aprendeu a lidar com a dor e o luto dos pais foi tirando pessoas de perto dele, foi espantando essas pessoas. E a gente consegue perceber muito isso numa cena específica, onde a irmã dele trabalha para um cara ali meio período, e esse cara parece que ajudou eles desde o começo, tá ali presente na vida deles, e ela fala bem dele, fala, nossa, ele é muito legal com a gente, ele nos ajuda muito, e ele fala assim, não, ele só tá te explorando porque ele precisa de você, e é uma questão de tempo até ele se mostrar. Então assim, a gente percebe que ele não se deixa conhecer, ele não deixa as pessoas entrar, ele não dá possibilidade das pessoas machucar ele já tem aquilo, e isso, por mais incrível que pareça, é uma forma de se proteger da dor. Isso é uma maneira de você não sofrer, sabe? Você evitar sofrimento, evitar pessoas, evitar circunstâncias que vai te desgastar. Sabe, é uma frase que eu já falei, inclusive já escutei também, que é, eu estou tão quebrado que não tem mais o que quebrar, então não vou nem tentar. E eu vejo que esse personagem, ele tem essa postura para pessoas próximas dele, sabe? Pessoas que seriam família, pessoas no íntimo dele. Ele tem afastamento ali que a gente percebe até com o próprio treinador dele, que ele convive pra caramba. Mas a gente não pode negar a técnica impecável desse lutador, gente. Eu sei que ali na parte do Miara, ele pisou no pé do Miara, foi patético a postura dele. Foi um golpe um tanto quanto baixo e até desmerece a grau da técnica dele, porque quando a gente vê ele lutando com o Ippo, né, a gente percebe que ele estava dando tudo de si. E eu acredito que talvez ele não precisava ter usado da artimanha, da trapaça de ter, sei lá, pisado no pé ali do Miara e machucado, fraturado, né, lesionado o Miara pra vencer. Eu acredito que não. Eu acho que se ele ganharia do Miara se ele fosse com a luta limpa e com a persistência e com a determinação que ele mostrou na batalha e na luta com o Ippo. Mas deixando claro aqui que eu não tô passando pano, julguei muito, fiquei com muita raiva dele. Eu falei, Ippo, vai lá, honra o Miara, sabe? Eu tava torcendo muito pro Ippo ganhar dele por conta do Miara, que foi cruel o que aconteceu com o Miara, o que ele fez, mas a técnica dele é impecável. A gente vê muita gente assistindo essa luta ali no anime falando o quão excelente e bem executado é a técnica dele. Mas falando em determinação e qualidade, esse personagem, ele tem uma postura passivo-agressivo, a gente percebe isso muito, e eu fiquei impressionada como ele pegou um ponto até então negativo dele, porque ele já teve problemas, né, ele chegou a ser preso, se eu não me engano, ou ele teve algum problema assim por questão de violência, e ele usa essa habilidade dele
dele, essa agressividade dele, sabe, esse passivo-agressivo, essa defensiva dele em prol de uma habilidade muito bem executada e uma profissão que é o boxe. Você vê que ele quer ser boxeador profissional, ele quer crescer, ele queria muito título, ele lutou por esse título até a mais, perdendo até um pouco a estribeira. Inclusive, eu acho que será uma grande lição para esse personagem perder a luta pro Ippo, perder e entender a regra, até a postura do Ippo de ter agradecido pra ele assim, a postura dele. E a maneira como tudo foi executado, eu acredito que seja para o crescimento e desenvolvimento desse personagem aqui. Mas ele pegou uma coisa que seria um problema, algo que ele seria mal visto, ou que ele não poderia agregar em nada na vida da família dele, que no caso era a irmã mais nova e única família que ele tinha, e ele pega esse efeito colateral, digamos assim, da circunstância da vida, da tragédia, da perda, né? E ele canaliza toda essa energia pro boxe, pra vencer, pra ganhar dinheiro, pra ganhar títulos e pra ajudar a irmã dele. E, gente, isso é uma mentalidade absurda, é muito incrível. Eu não tô falando que ele é perfeito, ele tem muita coisa pra criticar nesse personagem, e a gente acaba entendendo, mas não passando o pano a postura passiva-agressiva dele, por conta do acidente dos pais e toda a responsabilidade e carga que ele carrega ali com ele. Mas você pegar um defeito seu, um efeito colateral do que a vida faz com você e transformar isso em uma habilidade dentro do ringue, porque o Ippo, né, diferentemente dele, o Ippo, ele era o que sofria o bullying, ele era perseguido, e pra tentar proteger a mãe, né, que os meninos acabam fazendo bullying, ele fala da mãe dele, ele se sente muito frustrado com isso, ele vê no boxe a possibilidade de ser um boxeador, e ele não usa essas habilidades pra ir atrás de quem fez bullying com ele, né, ele se encontra no momento de fragilidade no boxe, mas sendo a pessoa que tá sendo agredida ali, né, a pessoa que tá sofrendo com a violência de alguém. Já o Ryo, a gente vê essa situação do outro lado. Ele é o valentão. Ele é o cara que não deixa nada passar. Ele é o cara que leva pro pessoal. Ele é o cara que fala, eu vou acabar com, sabe? Ele chega a usar palavras pesadas, assim, ele não ia só vencer uma luta, ele queria exterminar o oponente dele. Então ele pega essa postura e esse caráter desenvolvido através de muita tragédia da agressividade e o transforma em uma profissão. E se isso não é admirável, se isso não é no mínimo questionável pra gente refletir a nossa própria vida e pensar quais são os pontos negativos que pra sociedade, pras pessoas isso pode ser um grande defeito, mas na minha profissão pode ser um grande diferencial, eu não sei, eu vou dar meu próprio exemplo. Eu sempre fui muito criticada desde a minha época da escola por falar demais. Nossa senhora, conversava o dia inteiro. Até hoje eu sou assim, eu falo o dia inteirinho na cabeça de alguém. Sei nem como que as pessoas me aguentam aqui em casa. Eu converso, eu gosto de falar sobre novidades, sobre atualidade, sobre tudo. E aí, isso era um ponto mal visto por muitas pessoas, principalmente professores na escola. Era um motivo muito de reclamação, porque ela não cala a boca, ela não fica quieta, ela tá sempre falando. Nossa, como que você consegue falar tanto? E hoje em dia é um grande diferencial. Eu fico aqui muito tempo falando com a câmera, muito tempo trazendo a minha perspectiva sobre as coisas, a minha empolgação e como que isso a gente pode levar pra vida. E isso é literalmente pegar uma coisa, um ponto negativo e o transformar em algo positivo. Então reflitam sobre isso. E agora vamos pra frase, que foi a frase que me fez olhar e admirar esse personagem, assim como a irmã dele. Foi uma frase que já tinha sido citado antes em flashbacks dele ali com a irmã, mas ela especificamente repete isso no final. E aí a frase, gente, é que você vai se recuperar, ela fala pra ele, e amanhã a gente vai começar tudo de novo. E não é a primeira vez que essa frase é citada entre eles. Essa frase também foi citada em uma situação que os dois estavam ali passando por uma dificuldade e ele fala isso pra ela. A gente vai se recuperar, a gente vai começar tudo de novo. E a dignidade, a persistência e a disciplina que você precisa ter pra começar tudo de novo é absurda. Sabe, você chegar até certo tipo de patamar, decair, pra voltar pra esse patamar, começar tudo de novo, é de uma perseverança que eu acho que tem que ser chamada a atenção pra esse personagem e pra família dele, pra irmã dele. Então eu tô nessa parte do anime, já aconteceu a luta, a gente já sabe quem ganhou e tudo mais, mas me quebrou essa cena, essa frase, a maneira como ela percebe, porque até então a irmã dele tinha que ele estava sofrendo dentro ali, né, lutando e cada vez com boxeadores mais fortes, só por conta
encanta dela. E através do que ele fala ali, machucado, pra ela percebe que não é só pra salvar ela, mas também pra salvar ele. Ele gosta disso, ele gosta de ser um boxeador. É o que faz ele sair da cama todos os dias. E ela entende isso, ela entende essa situação que ele se encontra. É normal cair e ela vai e repete essa frase sensacional. Então vamos refletir a essa frase. A gente se recupera e amanhã a gente começa tudo de novo. Gente, que lição. Comenta aqui mais interpretações e o que vocês acharam desse personagem aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai falar: ai, como que você conseguiu tirar lição desse personagem, filho da mãe? Mas eu fiquei admirada com ele, gente. Eu aprendi a admirar o Rio. E olha que, assim, dá pra gente ter muito ranço dele, mas eu acho que ele tinha muito a acrescentar. E ele traz o outro lado da moeda também, né? Porque o Ippo, ele traz muito essa questão do que sofre, né? Com a agressividade das pessoas, com a ação das pessoas, né? Mas nem todo rato, eu tenho muita associação do rato, porque um livro que eu li, eu não lembro mais qual agora, ele colocava muito esse exemplo. Ele falava assim, existe 2 tipos de rato. O rato que é encurralado e ele se rende ao medo, mas tem um rato que quando ele é encurralado, ele avança, ele pensa, não, pode até acabar comigo, mas eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou causar um dano ali. Então a gente tem esses 2 lados da moeda. Eu sinto que o Ippo não é que ele se fragilizou com relação ao medo, bem longe disso. Ele é aquele tipo de cara que todo mundo fica subestimando ele e ele fica ali, ó, ultrapassando as expectativas de todo mundo. Mas ele foi o cara que se encontrou apanhando, sofrendo, né? E tem esse caso que é o do Rio, eu acredito que ele se encontrou por trás da armadura dele, por trás daquela feição de que eu não posso perder e eu sou capaz de fazer tudo e eu tenho aquela, sabe? Inclusive ele já até cometeu erros com relação à agressividade. Eu não sei especificar aqui, mas eles citaram no anime. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aqui as lições e o conceito de persistência e usar uma habilidade ruim para algo que pode acrescentar muito na sua vida e transformar a sua vida. E até o próximo vídeo.